Bem, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Provérbios, capítulo 3. Nós vamos ler do 1 até 15. Amém? A palavra diz assim: filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desampare a benignidade e a fidelidade, ata-as ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e do homem. Confia no Senhor de todo o teu coração, não te estribe no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio a teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isto será saúde para o teu âmago e medula para os teus ossos. Honra ao Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos, e se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enojes da sua repreensão, porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Bem-aventurado o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento, porque é melhor a sua mercadoria do que artigos de prata, maior o seu lucro que ouro mais fino, mais precioso é do que os rubis, e tudo que mais possa desejar não se pode comparar a ela. Vida longa de dias está nas mãos direita, e na esquerda riqueza e honra. Os seus caminhos são caminhos de delícia, e todas as suas veredas de paz, e árvore de vida para os que dela tomam, e são bem-aventurados todos os que a retêm. O Senhor com sabedoria fundou a terra, e com entendimento preparou os céus. Pelo seu conhecimento se fenderam os abismos, e as nuvens destilam orvalho. Amém? Até aqui, irmão. Santo Deus, fala, Senhor, ao nosso coração. Nos ajuda, Senhor, a ouvirmos a Tua voz nesta noite. Ajuda-nos, ó Deus, recebermos a Tua palavra, nos alimentando-nos, ó Deus, nos alimentarmos da Tua palavra, Senhor, para que possamos sair desse lugar com uma porção a mais do Teu Espírito, sair desse lugar com o nosso espírito fortalecido, Pai, para se manter de pé, para resistir, ó Deus, às dificuldades, às lutas que vêm sobre nós. É o que pedimos, te agradecemos, e desde já te entregamos todo o crédito, toda a honra, toda a glória, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. O livro de Provérbios, né, o livro da sabedoria, escrito por Salomão, e toda a Bíblia, né, alguém escreveu, mas se Deus não inspira, não sai essas pérolas, né? Se Deus não inspira, você pode encontrar assim muitos livros, muita sabedoria, muitas observações humanas, né? De muitos escritores, até mesmo de outras religiões,
como é Confúcio, Buda, muitos escritos por aí, né, e pessoas que observam, filósofos e tal. Agora, a palavra de Deus, ela não está presa a esse campo da filosofia. A palavra de Deus, ela é viva e é eficaz. A palavra de Deus, ela consegue gerar vida, irmãos. Consegue transformar a vida. Você não consegue em nenhum outro campo, em nenhum outro segmento. Quer ver? O grande exemplo disso é você ver, por exemplo, pessoas que vão presas, por exemplo. Aqueles que saem de lá modificado, mudado, é porque deu ouvido à palavra de Deus, porque aceitou e reconheceu a palavra de Deus, porque senão não tem outro jeito da pessoa ser modificada. Amém? Não tem outro jeito, porque o mundo jaz no maligno. O mundo é tudo cheio de esperteza, é tudo cheio de malícia, de maldade, né? De maledicência, e nós estamos vendo o adversário trabalhando para que isso aumente, e vai aumentar, né? Vai aumentar, e é Bíblia isso, né? Por aumentar a iniquidade, né? O amor de quase todos, quer dizer, aumentar a iniquidade é aumentar a prática pecaminosa. Meus irmãos, eles vão pecar assim na cara de pau. Você já está vendo pessoa de barba, de vestido com barba, querendo entrar no banheiro feminino do shopping. Isso está acontecendo assim na cara de pau. Não é que eu me sinto que eu sou uma menina, né? Quer dizer, se você é um barbudo, se sente menina, mas eu tenho uma cabeça normal, né? A minha visão, eu não estou vendo menina. Não sou obrigado a aceitar que você é menino só porque você se sente. E tem outras coisas também, sabe? Não tem só nesse campo, não. O adversário se nós não formos de Deus, se você não entregar a sua vida a Cristo, se Deus não reinar na sua vida, sabe quem é que vai reinar? O adversário. Porque só tem dois caminhos. O caminho de vida, quem reina é o Senhor. E no caminho de morte, quem reina é o adversário. Só tem esses dois caminhos. Amém? E não tem outro jeito, irmão. Se a nossa vida não estiver nas mãos do Senhor, estará nas mãos do adversário, porque o adversário não tem misericórdia. Não tem misericórdia. O Senhor, Ele tolera até a prática do pecado, para que nós venhamos nos arrepender e sermos salvos. Já o adversário, se ele puder te matar enquanto você está lá servindo ele, que é para você não ter jeito de se arrepender, ele vai fazer isso, levar à morte. Por isso é muito suicídio, muitas pessoas que entram nos vícios até morrer e não saem, porque o adversário quer realmente consagrar aquela alma para ele, separar para ele, para viver com ele, né? Para viver com ele, porque ele também é condenado. E sabe quem é que manda no inferno? Aí quer ver piada, né? Aí chega lá o Satanás, entra aqui, sei o quê, e como se ele fosse o chefe. Meu irmão, quem manda no inferno é Deus. Sabia disso? Se fosse o Satanás, ele não ia ficar se queimando lá. Ele ia mandar baixar o fogo, ele ia mandar diminuir a dor, diminuir o tormento. Então, meu irmão, ele não manda nem no inferno. Então, o que ele puder levar para o inferno é para sofrer com ele, porque ele não vai mandar nessas pessoas. E às vezes eu vejo até pessoas fazendo figura assim, que o camarada vai ficar sendo espetado lá no inferno pelo Satanás. Vai nada, o Satanás também está sendo espetado. É Deus que vai espetar tudo, cara. Não é negócio de Satanás não, quem vai espetar lá é Deus. Ele nos dá a oportunidade aqui, ele envia aqui a sua palavra maravilhosa. Olha o que Salomão diz, é como se Deus falando através de Salomão, e é o que aconteceu. A gente consegue ver isso, irmão. Quando você começa a ler a palavra com dedicação, reconhecendo que é a palavra de Deus, você consegue ver, já olha só, ele fala assim, filho meu, não te esqueça da minha lei. Tu acha que Salomão estava falando para o filho dele? É Deus falando para nós, irmãos.
E você vai ver que, olha só, ele vai dizer, filho meu, não te esqueça da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Salomão tem poder para fazer isso? Quem tem é Deus. Quem tem poder é Deus. Quem pode acrescentar nos nossos dias é Deus, é o Senhor. E ele diz assim, então se você ouvir os mandamentos, guardar os mandamentos do Senhor, pode acrescentar anos de vida e paz. Esse e paz não significa ausência de luta, não significa ausência de dificuldade, porque eu tenho dito isso para os irmãos, que a palavra de Deus fala assim, no mundo tereis aflição. Então não adianta ficar com mimimi. O crente não pode ter mimimi, não pode ficar, eu não sei o que, é que eu não aguento, que não sei o que lá. Você aguenta, Deus te preparou para você te dar suporte. É só você se encher do Espírito que você aguenta. Se não aguentar, meu irmão, o problema é de quem? É seu. Se não obedecer aos mandamentos, como Deus falou aqui, não vai ter, porque essa paz aqui é a garantia. Sabe qual é a paz aqui? É a garantia da vitória. Sabe o que é ter paz? É você já entrar no campo, vamos usar a figura do campo, né? Já entrar sabendo que o jogo já está ganho, já está garantido. Amém? Já está garantido. Então você só vai fazer a sua parte. Então a paz é você confiar, aguardar em Deus, ter certeza que Deus vai operar, porque ele fala assim, no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo. Olha só, a paz aí. Essa paz aqui, quando Jesus fala, ele está traduzido por tem de bom ânimo. O que é ter de bom ânimo? Fica tranquilo. O inimigo está se levantando, fica tranquilo, rapaz. Para que se desesperar? Vamos tomar, vamos esperar. Ele está se levantando, mas é para cair. Amém? Quanto maior for o gigante, maior é o tombo. Por quê? Não existe nada superior ao nosso Deus. Nós servimos o Deus, irmão, que é o superior de tudo. Por exemplo, um filho pode se garantir no pai, no irmão, mas aí pode ser que o pai dele seja mais fraco que o pai do outro que quer matar ele, né? Igual aquela história do burro, né? O Satanás soltou o burro, a mulher matou o burro, o outro vem e mata a mulher, o marido vem e mata o outro vem, quer dizer, um está matando o outro, um está sendo mais forte que o outro. No nosso caso aqui, não há ninguém mais forte que o nosso Deus. Por isso que ele fala a paz. Então a paz não é a ausência de luta. O salmista fala assim, muitas são as aflições do justo, mas de todas o Senhor o livra. Você não pode ficar toda a vida na mesma aflição. Se você estiver aplicando a palavra, se alimentando da palavra de Deus, andando segundo a palavra de Deus, vai vir a aflição, mas tu vai vencer. Mas eu estou em aflição de novo, mas tem que ser outra já, porque é de glória em glória, tu vai vencer uma atrás da outra, porque são muitas as aflições. Amém? Até o dia que o Senhor vier nos buscar. E ele fala assim, porque eles aumentarão seus dias e tal. Aí vai assim, não te desampare a benignidade e a fidelidade, não desamparem a benignidade e a fidelidade. Ele fala assim, atarás ao teu pescoço, quer dizer, não te desampare, quer dizer que é para você não deixar de praticar essas duas coisas, ser bom e ser fiel. Amém? É hora para fazer. Ser fiel no pouco, sobre muito, te coloca dentro. Então não podemos deixar de praticar o bem, a bondade e ser fiel. Mas o mundo é do maligno, mas nós não pagamos na mesma moeda. Quando Jesus fala assim, que é para nós amarmos o adversário, não é para você sair, é que se ele precisar de você, você vai praticar de amor para com ele. Amém? Praticar de amor para com ele. No que ele
ele precisou de você, se ele foi a você, ele era o seu adversário, ele te odeia, seu vizinho, seu pai, sua mãe, sua tia, mas aí chegou um dia que teve uma necessidade extrema, e aí precisou da sua ajuda, você vai ajudar, meu filho, vai ajudar. Uma certa feita, um vizinho que nem dava bom dia para mim, nem nada, porque ele é radical de uma outra, né, uma igreja prima, vamos dizer assim, e não falava nem direito comigo, nem nada, e aí eu durmo tarde, eu já contei isso com os irmãos, estou vendo a esposa dele passando assim no meio, um alvoroço na rua, eu fui na varanda ver, e a esposa dele passando para lá, eu acho que ela tinha ido buscar um carro, cara. Já de madrugada, eu durmo tardão mesmo, 2 horas da manhã, estou lá, né, postando coisa, hein? E o vizinho estava botando sangue pela boca em casa. Aí quando ela me viu na varanda assim, eu deixei ela me ver para saber o que estava ali, ela falou assim, você pode me ajudar? Eu falei, mas ela está passando, eu falei, está passando mal. Aí você, vamos lá sim, ó, na mesma hora, irmão. Se é outro, você, deixa esse camarada para lá, camarada ruim de jogo, não sei o quê, não vou poder não sei o quê. Mas eu peguei meu carro, tirei o carro da garagem lá do gado, um chevetinho que eu tinha, um chevetinho hatch, foi com um baldinho assim, ó, cuspindo sangue dentro do balde até lá no hospital, e esse camarada não morreu até hoje, e ela já morreu, a esposa que era mais nova e mais saudável já morreu. Propósito de Deus, amém? Propósito de Deus. Então, acharás, ele fala que é para você guardar, né, com benignidade e fidelidade, atas ao teu pescoço, ou seja, pendura no seu pescoço, né, escreve na tábua do teu coração. Então ele fala assim, pendura no seu pescoço. Olha só, quando você pendura no seu pescoço, é uma coisa que é para você não se esquecer. Amém? Não se esquecer. Você coloca aqui, ó, pendurado aqui, ó, uma coisa que está aqui, ó. Não é um negocinho pequenininho, é um cordãozão desse. Aí não esquece, ou maior, né? Aquele negocinho assim, ó, uma bíblia, assim, uma tábua daquela escrita, né? Para não se esquecer das ordens, dos mandamentos do Senhor. E ele fala assim, ó, escreve no teu coração. E Deus falou que ia fazer isso conosco, que ia escrever a lei dele no nosso coração. E quando você fala escreve no nosso coração, bate com isso que Deus falou que ele ia escrever. Por quê? Quando você escreve no seu coração, quem é que escreve? É o próprio Deus. Você vai dar o coração, vai pedir a ele para escrever e guardar a palavra dele. Agora, por quê, irmãos? E aí ele fala, porque você fazendo essas coisas, olha só, fazendo essas coisas, praticando a palavra de Deus, andando em obediência a Deus, buscando fazer a vontade de Deus, ó, aí vem o versículo 4, o que o versículo 4 fala? E acharás graça e bom entendimento aos olhos de quem? De Deus e do homem. Olha só, acharás graça aos olhos de Deus e bom entendimento, ou seja, esse é o caminho da salvação, é o caminho da obediência, amém? É o caminho do temor a Deus. Quando eu falei assim, por exemplo, ama os seus inimigos, você tem que estar disposto a perdoar, por exemplo, mas porque a palavra fala assim, ó, o perdão, ele é liberado, os irmãos já observaram isso, olha só, Jesus Cristo morreu uma vez só, por toda a humanidade, então todos que viessem arrepender dos seus pecados, estão perdoados, se arrepender, e ele já perdoou, e ele já fez isso antes de você se arrepender, amém? É o nosso caso. Quando nós perdoamos o nosso ofensor, como diz na oração do Pai Nosso, perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos, né? Então, é nessa mesma situação de Jesus, você perdoa, a pessoa nem sabe que você já perdoou, se ele vier se arrepender, ele recebe um perdão, amém? Se ele vier se arrepender. Agora, o importante é que você já perdoou, ou seja, você já cumpriu o que Deus mandou você fazer. Não é isso que Deus falou assim, ó, se possível, passe de mim esse cálice, se não,
né? Então Jesus cumpriu a ordem de Deus de morrer na cruz para perdoar todos que vierem a se arrepender. Porque vai ter gente que, se Jesus morreu por todos, para salvar todos, então ninguém vai para o inferno. Vai. Quem não se arrependeu vai para o inferno. Vai para o inferno. Por exemplo, você perdoa uma pessoa que te fez algo, mas aí você perdoou ela, mas ela não quis mais saber de você e foi para lá, ela não recebeu o perdão. Você está disposto ela chegar e falar para você: irmão, me perdoa, na mesma hora o coração está aberto, porque você já perdoou. Foi o que Jesus fez por todos nós, ele já perdoou, mas se você não se arrepender, você não recebe esse perdão. Amém? Esse perdão é vinculado ao arrependimento. Então, por isso ele nos ensina que é para amar o inimigo. O que é amar o inimigo? Exatamente isso, está disposto a perdoar. Amém? No momento que precisar, já está perdoado. E nós temos exemplo disso na Bíblia, direto. Porque às vezes a gente, se deixar, a gente quer se vingar, quer pagar o mal com mal. E a Bíblia fala que não é para pagar com a mesma moeda. Não é para pagar mal por mal. Ao contrário, é para pagar mal com bem. Mas se a pessoa não vem a você, não se arrepende, não vai receber o bem que você tem para fazer para ela. Mas se ela se arrepende e vem te pedir ajuda, buscar, aí ela vai ver que você vai ajudá-la. Amém? Aí vai assim, ó, então acharás graça, quer dizer que se não for assim, não acha. Se não for no processo da obediência, não acha. Se ficar de coração duro, não acha. Se ficar de mimimi, não vai achar nada. Porque o que é mimimi? O homem, mimimi, nada mais é, irmãos, que uma soberba. E o soberbo, Deus não se agrada. Mimimi é isso, é uma soberba. A Bíblia não fala assim, quer ver? Não julgueis para que não sejais julgados. Por quê? Porque você é igualzinho àquela pessoa que você está julgando. Se você julgar ela, você também pode ser julgado. Agora, por outro lado, a Bíblia manda a gente julgar o pecado, condenar o pecado. Quando você está condenando o pecado, por exemplo, o homossexualismo, essa prática é pecado. Eu não julgo o homossexual. Eu não falo assim, você está condenado a ir para o inferno. Não. Se amanhã ele se arrepender, ele vai para o céu. Não importa o que ele fez. Mas matou, estuprou uma criança, mas ele se arrependeu, vai para o céu. Agora, se ele não se arrepender, essa prática já é julgada. Amém? O assassinato, não matarás, não praticais isso, não praticar aquilo. Se tu morrer sem se arrepender desses fatos, você vai para o inferno, é condenado. Então a gente condena o quê? O pecado e não o pecador. Se o pecador se arrepender, o pecado foi cravado, Jesus Cristo pagou por ele já. Amém? Agora, se ele não se arrepender, aí sim, mas aí quem faz isso é Deus. Quem pode mandar o homem para o inferno é quem? Deus. Não adianta eu condenar o irmão. Mas esse irmão, não sei o que, condena não, irmão. Eu posso falar para ele, irmão, essa prática é pecaminosa e tal, se o irmão se arrepender e tal. Mas eu não posso falar que ele vai para o inferno, se ele não se arrepender, vai. Mas se ele se arrepende, eu não posso determinar que ele vai para o inferno. Amém? Então, é nessa linha, irmãos, é nessa linha que vai a palavra de Deus, ó. Acharás graça, e ele diz assim, ó, confia no Senhor de todo o teu coração, não te estribe no teu próprio entendimento, reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. É tudo dentro desse assunto que nós falamos. Confia no Senhor, quer dizer o quê? Você vai praticar o perdão, vai praticar o amor, vai praticar a bondade e vai esperar a recompensa de quem? Do Senhor. Confia no Senhor, Ele está mandando fazer isso, é porque Ele garante isso. Não é porque a pessoa vai te agradecer, não é porque a pessoa vai te retribuir, não é porque a pessoa vai fazer bem para você porque você fez para ela, não. Faz o bem sem olhar a quem, espera no Senhor. Quando a gente faz um bem, uma bondade, quando faz uma doação, quando ajuda alguém na rua, quando dá uma esmola, isso é para o Senhor, irmãos.
Louvado seja Deus que nós não viemos precisar receber ajuda. Melhor dar, a palavra fala assim, ó, mas tem umas pessoas que não conseguem entender isso, ó. Vê se não é verdade, ó. Melhor dar do que receber, olha só. Não é melhor você ter condição, Deus abençoar a sua vida, e você ter condição de dar, de ajudar, do que você ser aquele que está precisando de ajuda, aí não aparece ninguém, e você quer receber, e quer viver só disso de receber? Hã? É melhor dar, irmãos. Isso é mediante a obediência à palavra de Deus, está no propósito, ó, de confiar, de reconhecer Deus. O que é reconhecer Deus em todos os caminhos? Aí vem uma luta na sua vida, vem uma tribulação, aí você fica, aí, meu irmão, deixa Deus trabalhar na sua vida, filho. Jó falou assim, ó, as coisas aconteceram na vida de Jó, o que Jó falou? O Senhor deu, o Senhor tirou, só reconheceu que era Deus. Ele não deu crédito para Satanás. Quem matou os filhos dele foi o Satanás, quem mexeu no dinheiro dele foi o Satanás, quem mexeu na saúde dele foi o Satanás, mas pela permissão de Deus, autorização de Deus, se Deus não autoriza, Satanás não toca nada. Então Jó reconhecia Deus. Olha só, estava só acontecendo coisa ruim, e ele reconheceu Deus, como disse aqui, ó, reconhece-o em todos os seus caminhos. Não é só quando está bem, não é só quando está tudo bem. Deus é maravilhoso, deu aumento, abriu emprego, abriu porta. Na luta também, na dificuldade também, procure ver Deus, que depois ele vem, restaura e fortalece. Você não sabe, às vezes, para ter uma boa semente, tem que cavar mais fundo. Tem planta que você tem que cavar mais fundo, tem umas que dá mais trabalho. Então você não sabe o que Deus está plantando na sua vida, na nossa vida. Então vamos reconhecer, irmão, Deus está nesse negócio. E a minha vida está. Se eu entreguei a minha vida na mão de Deus, não posso achar que é o Satanás, ainda que seja ele, né? Quem gosta de fazer o mal é ele, porque ele é um instrumento na mão de Deus. Quando Deus quer fazer o mal na vida de alguém, o que acontece? Deus queria mandar um recado lá para a cabra. A quem que eu vou mandar para acabar com a cabra? Aí apareceu um espírito lá, manda eu, deixa comigo, eu vou lá. Um espírito mal da parte de Deus. Lembra de Saul? Saul era atormentado por um espírito mal da parte de Deus. Quer dizer, da parte de Deus, por quê? Deus que criou ele, vai lá e mexe na vida de Saul, que é aquele sem vergonha, saiu do meu caminho, está querendo matar o meu servo Davi, entendeu? E quem é que ajudava ele? Tocava lá para ele ficar bom? Davi pegava a harpa lá, vinha o demônio saindo. Porque como o santo do Senhor está louvando a Deus, o demônio sai, espera ele ir embora, vou voltar de novo. Agora, esse espírito está na parte de Deus. Por quê, irmão? Não tem ninguém que se manda. Nada no universo se manda. O sol é o todo poderoso. Se Deus quiser, ele apaga o sol num dia assim. Não precisa nem ele cuspir para apagar o sol. Só ele dá uma palavra, sol apaga, pum, o sol apaga, some aquela bola enorme que praticamente é um planeta de grande que é. E aquilo some, e vão procurar ele, e brilha, não tem onde esconder, e ainda assim não acha, se Deus quiser. E isso vai acontecer. Isso vai acontecer. Meu irmão, Deus está no controle da nossa vida. E ele vai assim, não seja sábio a teus próprios olhos. Por causa disso. Aí o que é ser sábio a teus próprios olhos? É você ficar justificando. Por causa disso, e na verdade, às vezes, fica até acusando nos seus próprios olhos, no seu próprio entendimento. Mas quando você vê a palavra de Deus, você teme ao Senhor e aparta, não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isso você pode fazer. Parente, não sei quem, está numa prática ruim, está no caminho mal, sai fora, irmão. Amém? Não entra nessa prática, não anda nesse caminho, aparta-te do mal.
E isto será saúde para o teu âmago. O que é o teu âmago? É o homem interior. Olha só, o teu âmago, ele fala que saúde para o teu âmago é você estar bem interiormente, na mão de Deus. Ou seja, uma pessoa que obedece a Deus é uma pessoa espiritual. O homem interior está fortalecido pelo Espírito de Deus, pela palavra de Deus, e medula para os seus ossos, ou seja, abençoa tanto a vida espiritual como a vida física. Porque você viu Davi, quando ele desobedeceu a Deus, enquanto calei meus pecados, envelheceram meus ossos, tá vendo? E aqui Salomão está falando, se tu obedecer, vai fazer bem para os seus ossos, vai fazer bem. Tem enfermidade que a culpa é do pecado. Não posso ficar julgando os irmãos. O irmão está sempre no pecado, porque Deus sabe todas as coisas, né? Igual os amigos de Jó, foi lá, né, possível, Jó, você deve estar em pecado, meu. Porque você serve a Deus e acontece essas coisas tudo aí, e depois Deus falou, vai lá e pede oração para Jó, só vou curar vocês se Jó pedir. E tiveram que ir lá e pedir oração para Jó. Então nós não vamos julgar, mas que tem enfermidade que é por causa do pecado, tem. Então, e o que é pecado? É desobedecer a Deus. Honra ao Senhor com os teus bens, com as primícias, com a primeira parte de todos os teus ganhos. Aqui ele está falando de dízimo, de prioridade a Deus, de todas as partes do teu ganho. Aqui, honra ao Senhor com os teus bens e com as primeira parte de todos os teus ganhos. Aí vem um analfabeto bíblico e vai falar assim, era boi que ele tinha que dar, todas as partes do seu ganho. Se for boi é boi, se for dinheiro é dinheiro, se for salário é salário. Ou tu acha que nessa época de Salomão não usava dinheiro? E era dinheiro poderoso. Aí ele fala assim, e encherão os teus celeiros, transbordarão de vinho os teus lagares. Isso aqui está falando de quê? De prosperidade, não só de ficar rico, mas de Deus suprir a sua necessidade, de Deus estar no controle, de não faltar. Amém? De ser cheio do nosso lagar. O que ele fala de quê? Da nossa dispensa está em dia. Amém? De estar nas mãos do Senhor, das nossas necessidades, da nossa vestimenta. Jesus fala assim, tenho que comer o que vestir, esteja contente. Ele não fala assim, tenho que comer, tenho um carrinho, tenho uma casa. Carrinho em casa, principalmente naquela época escrito, isso já é supérfluo. Você não andando pelado e tendo o que comer na hora do almoço, na hora da janta, então dormir, você tem que ir ali embaixo de uma palhoça. Jesus nasceu dentro de uma manjedoura, dormiu no becinho, no negócio do bicho comer, dos animais se alimentar, no coxo, para nós hoje, né? No coxo, Jesus foi colocado ali. O que não pode faltar na nossa vida, irmãos, é Deus. Se você tiver Deus, você tem tranquilidade. Se você tiver Deus, tem alegria, contentamento. Sem saída, você pode ganhar o mundo inteiro, que não vai te ajudar, não vai te salvar. Amém? Não vai te dar alegria. Tem pessoas que se suicidam cheios de dinheiro. Bem-aventurado o homem que, vou pular aqui um pouquinho, e fala, meu filho, não rejeite, né? E vai assim, bem-aventurado, não, ao versículo 11, filho meu, não rejeite a correção do Senhor, nem te enojes da sua repreensão. Que às vezes o camarada desanima, só está dando, só estou não sei o que, só está acontecendo isso, só está acontecendo aquilo, e aí ele começa a querer dar o jeito dele. Amém? Ele fala que para não fazer isso, por quê? Porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Então você vê que Salomão começou falando aqui, eu falei para a igreja, isso aqui não é Salomão falando para o filho dele, é Deus usando Salomão para falar dos filhos de Deus. Amém? Aqui ele está falando, Deus repreende o filho. Salomão não é Deus?
verdade? Então, é a palavra de Deus para nós, ó. Ele vai assim, porque é melhor, e quando você encontra, quando você ouve a palavra de Deus, ela é sabedoria. É sabedoria divina. Quando você obedece a palavra, recebe a palavra, começa a ver que você está sendo uma pessoa sábia, que você está obedecendo aquele que cria, que é o que conhece, que é o onipotente, que é o onisciente, que sabe todas as coisas. Você ir no conselho do pastor Carlos, fora da Bíblia, às vezes você pode se enganar, porque o pastor Carlos não conhece todas as coisas. Mas quando você fica com a sua vida pautada na palavra de Deus, aí você tem garantia. Isso é sabedoria. E você adquirindo isso, ele fala que é mais precioso, é mais precioso você ter sabedoria, entendimento, receber a palavra de Deus, do que rubis, do que tudo que possa que seja que comprar, nada do que seja, e que nada pode se comparar a ela. Nada se compara à palavra de Deus. É melhor do que ficar rico, comprar ouro e tudo. Ter sabedoria para viver uma vida de obediência. Amém? Porque o resto é resto. A gente pode ganhar o dinheiro, pode ganhar o mundo todo, e aí chega no final, você morre. Aí eu já vi uns casos assim, pessoas fazendo, não sei se acontece isso mesmo. Os faraós, por exemplo, acontecia, né? Eles enterravam eles com o tesouro, tudo dele, com ouro, não sei o quê. Mas depois de 1000 anos, 600 anos, o pessoal ladrão ia lá e roubava tudo, né? Por quê? Ele achava que ele ia levar para outra vida, ele tinha um entendimento errado, tá vendo? Com todo o conhecimento, né, por ser antigo, o Egito ser o país mais antigo que tem é o Egito. E, no entanto, ele não tinha essa sabedoria. A sabedoria deles é que o dinheiro ia garantir a vitória a ele do outro lado. E Deus se revela a nós, irmãos. Amém? A Bíblia diz que Deus revela aos pequeninos, aos humildes, para confundir os grandes, os ricos, os doutores. Inclusive nós estamos vendo isso acontecendo hoje, não só no Brasil, mas nesse negócio de ordem mundial. Eles estão apavorados com os simples. A pessoa quer saber de Deus, tudo é Deus, né? E ele entende isso. Amém? A sabedoria está em escolhermos as coisas espirituais, porque isso é eterno. A material é corruptível. Amém? Vamos ficar de pé. Pedir a Deus que nos ajude.